Boa noite, o meu nome é Eli José Ornelas. Assim como eu procedi no vídeo anterior, hoje vou fazer a mesma coisa. Ou seja, eu vou ler 2 parágrafos do livro que eu venho escrevendo. Vamos então proceder à leitura. Há claros indícios que, mesmo sendo Cristo extremamente piedoso e compreensivo com o homem, tendo este declarada estupidez, ele não aceitava os valores humanos. E como não os aceitava, mesmo pacificamente, fez o possível para mudá-los, coisa que, observando o cristianismo do século XXI, conclui-se que ele não conseguiu. Mas isso não pode de nenhuma maneira ser visto de um único ponto de vista. Cristo realizou o que estava previsto nos profetas, de forma que os homens não o compreenderam, porque vendo não o viram e ouvindo não o ouviram. Os homens estão absortos pela vida que possuem e não podem compreender a vida como Cristo a apresentou. De sorte que os homens não vislumbram vida que não seja esta, e tudo fazem para ganhá-la, não compreendendo que ganhá-la é perdê-la em servir o outro, pois só assim serve a si mesmos. Desse modo, os homens não veem a vida como um todo, desconsiderando a eternidade dela, e não vendo a sua mísera vida como um parêntese nessa eternidade. Eu tenho um assunto para discutir hoje, mas antes eu vou fazer uma merchandising. Eu tenho este livro, uma história caricatural, e tenho este livro, O Lenhador, Filosofia de uma Religião, e este livro, O Sétimo Monge da Ordem do Monte. Todos eles são encontrados no site Amazon.com. Se alguém quiser ler apenas um deles, procurem pelo Sétimo Monge da Ordem do Monte. É só digitar lá Eli José Ornelas. Pois bem, o assunto de hoje se refere ao
arrebatamento da igreja. Por que esse assunto? Porque esse assunto aparece nos sonhos que são postados aqui no YouTube, nas visões, nas revelações e nas pregações de diversos pastores. Ora, o homem, para ser arrebatado, ele precisa observar os dizeres de Cristo. E Cristo disse a um homem, e esse homem representava todos os homens. E o que foi que Cristo disse? Ele disse: se não te tornares como uma criança, de modo nenhum herdarás o reino do céu. Ora, então, a gente conclui daí que a igreja pura e imaculada, com as vestes brancas, são as crianças. Mas as pessoas têm uma certa dúvida. A criança é até 7 anos? Não. Veja bem o que é uma criança. Uma criança só pode ser medida por outro mandamento de Cristo, que é aquele: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Pois bem, uma criança que se comporta como as aves é uma criança de colo, de peito. Porque essa criança só se alimenta nos frutos da árvore que é a sua mãe. Esta criança, como as aves que vestem suas penas, fica à vontade, tranquilamente nuas, com visitas ou sem visitas. Portanto, a sua vestimenta é a sua pele. Mas se por acaso, estando ela nua, e estiver frio, muito frio, ela vai chorar. Cristo também disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Com certeza, sua mãe virá com uma manta
e a envolverá, e ela vai logo se sentir quentinha e vai deixar de chorar, porque foi consolada. Falam aí então. E aí, quando essa criança deixa de ser criança? Ora, as aves voam, mas elas também andam. Quer dizer que se essa criança crescer um pouco e passar a andar, ainda assim, ela é como as aves. Mas se ela passar a falar, ela já fica diferente das aves, porque as aves não falam. E quem fala, mesmo sendo criança, é porque adquiriu a cultura da sociedade humana. E quando se adquire o espírito da sociedade humana, deixa-se de ser criança, porque adquiriu o espírito da humanidade. Então, a Igreja pura e imaculada são estas crianças. É bom notar, então, que do meados do século XX até aqui onde estamos, no século XXI, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido à sociedade humana. Foi a época da descoberta e da disseminação dos contraceptivos. Os anticoncepcionais deram o poder ao homem de decidir quando ele deveria ou não ter uma criança. Tirou esta responsabilidade da mão de Deus. Ora, e daí o aborto é assassinato, mas os contraceptivos não. Por que não? A criança está a metade viva no homem e a metade viva na mulher. Só o amor, o casamento, o acasalamento transforma estas duas partes num ser. Mas ele existe. Então essa igreja profana do século XXI, esta igreja da geração dos anos 50 do século passado até
ao século XXI, nos anos 20, que já estamos próximo a ele, é uma geração de 70 anos. Todo mundo que nasceu e ficou adulto nesse período praticou o controle da natalidade. Esse controle pertence ao Criador e não ao homem. Portanto, se houver arrebatamento, será daquelas crianças, porque elas são a Igreja Imaculada e não dos adultos que promoveram o controle da natalidade. As pessoas pregam, as pessoas sonham, as pessoas revelam, as pessoas veem o arrebatamento em sonho, mas só veem, não participarão dele. Essa geração perversa que matou os seus filhos será ajuizada, queiram ou não queiram. Mesmo que saibam quem é o anticristo, quem é a besta, entenda toda a escatologia, entenda todo Daniel, entenda todo o Apocalipse. Não adianta ensinar isso para a igreja. Nem adianta ensinar a igreja para arrepender e se santificar. Porque Deus só perdoa quem perdoa. Então peça perdão pelo seu pecado horrível, que é comparável ao não matarás, porque quem matar será réu de juízo. Você não escapará dele, e nem eu, porque eu fiz a mesma coisa. Ah, é isso aí.